Amigos da TV Câmara, estamos iniciando mais um Mão na Roda, um programa feito pelo Rotary para a nossa comunidade. Esta semana temos conosco o Dr. Osmani da Rosa Vieira, que é arquiteto na nossa comunidade e também irmão de loja, portanto, pertencemos à ordem maçônica. E por que a presença do Dr. Osmani esta semana? Porque a maçonaria do Grande Oriente Paulista está iniciando uma campanha chamada Irmãos Sangue Bom Doa, ou seja, uma campanha de doação de sangue. E sobre isso que nós vamos conversar, vamos procurar nos informar e também informarmos os nossos telespectadores a respeito desta campanha, da questão da doação de sangue de uma maneira geral. Osmani, antes de mais nada, obrigado por ter cedido ao nosso convite para estar aqui, um assunto extremamente importante e que, inclusive por um lado, de que muitas vezes a comunidade pensa diferente. Então, uma oportunidade de nós colocarmos aqui que maçonaria não é nada do que se fala por aí. Pelo contrário, a maçonaria procura a melhoria da nossa comunidade e o bem de todos. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Paulo. Obrigado, telespectadores da TV Câmara. É muito bom a gente poder falar sobre isso de uma forma aberta, né? Ampla e voltada para a comunidade. A maçonaria em Tupã é uma entidade que está fincada no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento social, há mais de 70 anos. Ela faz um trabalho discreto, né? Ela não é secreta, ela é discreta, principalmente em ações voltadas à melhoria do ser humano. O ser humano visto de uma forma geral. Ela não entra na particularidade dos programas que são de ordem de trabalho ou de ordem social, cultural, ordem econômica, mas ela preserva o ser como humano, né? Essa talvez seja o grande trabalho social que nós fazemos. E agora, esse ano, em contato com o Grande Oriente Paulista, que tem lojas espalhadas pelo estado todo, inclusive aqui em Tupã, são várias lojas, houve a necessidade, o entendimento de que se fizesse uma campanha não só de doação, mas de esclarecimento da necessidade de se doar sangue. Uhum. Diferentemente de outras campanhas que também são importantes, como a campanha de doação do agasalho, a do alimento, né? Essa doação é diferente porque nós não estamos doando um bem material, nós estamos doando um bem nosso, que faz parte do nosso corpo, né? E ele é tão importante para salvar vidas, ou seja por doenças, ou seja por acidentes, ou por uma outra necessidade, e que, ao mesmo tempo, é um bem que tem uma validade muito curta. Se não for utilizado, ele se perde. Então, a necessidade que nós entendermos e divulgarmos isso de uma forma maciça, talvez seja o grande trabalho que os maçons estão fazendo em divulgar isso pessoalmente. E essa proposta, Paulo, ela visa não só a doação de sangue por aqueles que são maçons, mas ela visa divulgar, difundir, né, na sua família, no seu trabalho, no seu convívio social, esportivo, enfim, essa necessidade. O quanto esse bem é importante para a sociedade como um todo. E o mais importante aí, que talvez tenha uma identificação conosco, é que nós doamos o nosso sangue e não sabemos para quem. Quem vai utilizar esse sangue? Que é uma característica da obra maçônica. Exatamente. Então, há uma correlação nessa ação, né? E a gente vê com muito assim,
quem está inteirado um pouco mais, Paulo, você talvez até saiba mais do que eu, os déficits que existem com relação ao sangue no Brasil, né? Uhum. Hoje nós temos aqui em Tupã um banco de sangue estruturado na Santa Casa. Ele é monitorado pelo Hemocentro de Marília, né? Ele está no mapa do Estado de São Paulo, está no mapa do Ministério da Saúde, né? Então é uma forma também de nós prestigiarmos esse bem que existe aqui em Tupã. E diga-se de passagem, o banco de sangue da Santa Casa, ele não serve apenas ao município de Tupã. Bem lembrado. O banco de sangue da Santa Casa, ele faz essa captação e ele abastece também o Hospital São Francisco, Sim. abastece o Hospital de Bastos, os 2 hospitais de Oswaldo Cruz, Herculândia. né? E as cidades como Herculândia, Arco-Íris, Quintana e Acri, os pacientes são trazidos para cá para receberem esse sangue. Uhum. Então, é uma micro-região, né, abrangente, e muitas vezes esses doadores, na grande maioria são anônimos, também vêm de outras cidades aqui da região. Sim. Né? Então, é uma parceria muito interessante e que muitas vezes fica esquecida. Às vezes a gente tem a reclamação lá do pessoal do Banco de Sangue, esse mês nós estamos com a nossa cota muito baixa. Por qualquer motivo, houve uma diminuição. E a gente tem tido também, por outro lado, um respaldo, né, da própria comunidade. São várias entidades que, de repente, fazem campanhas para arrecadar esse sangue. Agora, essa campanha que o Grande Oriente Paulista está fazendo, além de arrecadar, é também difundir essa necessidade. Difundir como se faz, quem faz. E difundir se torna tão importante como o ato de doar. Exatamente. O projeto contempla a divulgação da situação como se encontra e da necessidade, não só do porquê, do fato de ela estar carente, mas também da necessidade de nós, como seres humanos, doarmos o sangue, como você disse, para salvar vidas em N situações. Diferente. Né? Exatamente. Então, talvez essa seja o grande projeto nosso, né? Uhum. Fazer uma divulgação. Ela está centralizada nesse período agora do mês de julho como foco, né? Porque nós não podemos ter uma coisa ad perpétuo. Mas centralizarmos durante este mês essa necessidade de divulgação, né? Essa necessidade que é tão importante para a vida. Quantas pessoas a gente às vezes observa pedidos de doação de sangue para fulano que está precisando. Na verdade, nós temos que entender também um pouco isso, né? Quando esse doador chega lá, não necessariamente aquele sangue vai para aquela pessoa, mas vai abastecer o banco de sangue, porque o banco de sangue já está fornecendo para o paciente. Essa solicitação de doação de quando alguém da família está precisando é para se manter o estoque. Necessariamente aquele sangue não irá para o nosso doente, não virá Exatamente. para o nosso doente, mas ele vai manter, ele vai substituir aquela retirada. E é importante, antes que a gente esqueça, quem doa sangue tem todos aqueles exames, aquela parafernália de exame realizada, correto? E, inclusive, antes do programa você estava citando o fato de que um grande percentual de brasileiros não sabe sequer o tipo de sangue dele mesmo. Aí é uma particularidade que a gente também precisa divulgar para poder quebrar né, alguns paradigmas que existem. Para se fazer uma doação de sangue, há necessidade de um protocolo. Sim. Né? A pessoa tem que primeiro ela tem que ser entrevistada, depois ela vai ser feita uma análise do dia a dia dela, se aquele dia ela tem condições de fazer a doação de sangue.
Depois é feita a própria doação. E aí, por último, existe um tempo de recuperação. Porque, afinal de contas, se tirou sangue do corpo dele. Então, há um restabelecimento. Esse tipo de protocolo, hoje, ele gasta aí, se tudo correr bem, tranquilamente, conforme informações do Banco de Sangue da Santa Casa, mais ou menos 1 hora. Para quê? Para que esse produto que foi retirado, que é extremamente precioso, possa ser bem utilizado. Né? Eu acho que hoje nós estamos num nível de protocolos muito alto, muito assim, seguro, vamos assim dizer. Extremamente. Para aquela pessoa, aquele pessoa que está precisando de sangue, quando vai recebê-lo, receba nas melhores condições. Só que a grande população não sabe disso. Imagina que talvez possa ir lá, tirar o sangue e passar já direto para o paciente. Não é isso. Há todo um envolvimento tecnológico, né, com protocolos que são universais para que esse sangue, que é um produto extremamente perecível, mantenha a sua qualidade. E aí, Paulo, eu fiquei nessa pesquisa que a gente faz também fora das informações que a gente recebe, me chamou muito a atenção ontem, na Folha de São Paulo, uma reportagem sobre doação de sangue. O perfil do brasileiro com relação a esse ato, vamos assim dizer. O percentual não chega a 2% dos brasileiros que fazem esse tipo de doação. A própria Organização Mundial da Saúde preconiza para o Brasil de 3% a 5% da população. Então nós estamos abaixo disso. Bem abaixo. Né? E isso preocupa. Se nós formos levar em consideração Tupã, né, e a nossa micro-região, nós estamos bem abastecidos aqui. Inclusive o mês passado, que é um mês de junho, que é um mês assim, meio complicado, estatisticamente falando, houve uma demanda muito positiva de doação de sangue. Né? Mas nós não podemos pensar somente na nossa cidade ou na nossa micro-região. Porque antes de mais nada, antes de sermos maçons, antes de sermos tupaenses, nós somos brasileiros. Nós temos que pensar no Brasil como um todo. Né? E essa reportagem ela é muito interessante porque ela foca alguns comparativos com outros países. Né? A França, por exemplo, 10% da população é doadora de sangue. É muita diferença, né? Israel, 14% da população faz a doação de sangue. Aí ele faz até uma abordagem interessante. Mas por que essa porcentagem é tão grande lá? Porque eles têm guerras, eles têm atentados terroristas. Você fala de Israel, principalmente. Eles têm atentados terroristas, como nós estamos vendo agora, né, nos noticiários. Então, a necessidade do sangue é muito grande. E aqui no Brasil? Nós não temos guerras, nós não temos atentados terroristas, mas nós temos muitos acidentes de trânsito. Nós temos uma violência urbana, principalmente nos grandes centros, muito grande. Se nós estivéssemos, comparativamente, você comparou Israel, no caso, que está sempre envolvido em conflitos armados e tal, e tem riscos, e estão eventualmente sendo atacados e tal. Mas, estatisticamente, o número de óbitos por causas violentas, tanto no trânsito, que nós somos campeões, como na questão morte violenta, assassinato, etc., é maior do que nós falando, no caso, Israel. Aliás, maior até do que em determinados países ali do Oriente Médio que estão em pleno conflito com um número absurdo de mortes. Não é? Então, quer dizer que a nossa defasagem se torna maior ainda quando a gente começa a pensar por esse lado da questão. Né? Então, 2%? Menos de 2%. Menos de 2%. Se nós estivéssemos em 14% como Israel,
nós estaríamos começando a equilibrar com eles. Isso, Não exatamente. é? Exatamente. Então quer dizer que a nossa situação se torna mais grave. E aí, eu aproveito, Osmani, para dizer o seguinte, as pessoas que trabalham nesta área são verdadeiros heróis, não é? São. Não são? São. Porque médicos, hematologistas, enfim, toda a equipe de um hospital trabalhando de uma maneira defasada como essa é um absurdo. E a população precisa saber disso, porque muitas vezes a população cobra determinadas situações de risco, mas não vê a luta que é para que esse risco seja pelo menos diminuído em determinadas doenças, determinadas intervenções, procedimentos. Então, quando a gente fala de um hospital, quando o hospital não tem um medicamento, é porque ele não comprou. Agora, quando ele não tem sangue, é porque alguém não doou. Exatamente. Exatamente. Então, é nesse foco que a gente está agora entrando. Neste caso, não basta dizer eles não fizeram. Exatamente. Esse caso aí nós não fizemos. Bom, Osmani, o nosso primeiro bloco, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas vamos continuar. Você fica encarregado de lembrar no segundo bloco o que nós estamos falando do eles não fizeram ou nós não fizemos, né? Então vamos fazer um pequeno intervalo, mão na roda, mas voltamos já já, um momentinho só.